O presidente desta sessão, senador Cristóvão Buarque, como ontem a senadora Gleisi Hoffmann não estava aqui, eu renovo a manifestação que fiz no plenário, saudando o seu retorno, a sua contribuição ao tempo em que exerceu o mandato, demonstrou o seu comprometimento não apenas com as causas do seu estado, o Paraná, mas também com as causas nacionais. E, como disse bem o senador Cristóvão Buarque, seu suplente Sérgio Souza foi também de uma conduta exemplar, trabalhando operosamente em áreas muito relevantes. Queria também, senadora Gleisi Hoffmann, renovar os cumprimentos pela sua postura, pela sua relação de extrema cordialidade com o Congresso Nacional, revelando que a senhora levou desta casa e tratou esta casa e também a Câmara com um grau de respeito institucional e político exemplares. Então, eu fico muito grata por todas as vezes que o meu Estado, por meu intermédio, e do senador Paim, do senador Simão, demandamos o seu gabinete, e a senhora em particular, a senhora prontamente atendeu. Então, quero, neste momento e publicamente, fazer o agradecimento, desejando, sinceramente, que o seu sucessor, ex-senador também, Aloysio Mercadante, também tenha com o Congresso Nacional e com esta Casa o relacionamento que a senhora manteve lá. Então, parabéns ao retorno, ficamos todos muito felizes. A senhora fez falta aqui, mesmo que seu suplente tenha sido também um exemplar senador Sérgio Souza. Caros senadores, caras senadoras, a minha presença novamente nesta tarde é para registrar o meu estado do Rio Grande do Sul. É um estado, senador Pedro Tax, cuja história foi escrita por grandes, como se diz no meu estado, grandes peleias. Grandes peleias no termo gaúcho. E a nossa peleia hoje é a peleia de resolver essa pendência que está se arrastando por tanto tempo, que diz respeito à renegociação da dívida dos estados e dos municípios com a União. E vou dizer aos senhores senadores que me orgulha muito representar um estado que é capaz, através das suas lideranças políticas, esquecer as divergências político-partidárias para defender uma causa maior, que é a causa do Estado, a causa do Rio Grande do Sul, nesse projeto, o 99, projeto de lei complementar, que trata exatamente desse tema. Aqui em Brasília, ontem e hoje, o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, do Partido dos Trabalhadores, com o apoio dos 3 senadores, Pedro Simão, do PMDB, que lá é oposição a ele, com a minha participação, que lá fazemos oposição, e do senador Paulo Paim, que é do mesmo partido. E hoje, a Assembleia Legislativa faz um movimento exemplar, trazendo aqui os deputados de todos os partidos, os que fazem oposição ao governo e os que já estão no governo, liderados pelo presidente da Assembleia, Gilmar Sossella, que é do seu partido, do PDT, mais os deputados Cassiá Carpes, do Solidariedade, Jorge Pozobon, do PSDB, Paulo Odoni, do PPS, Raul Carrion, do PCdoB, e Frederico Antunes, do meu partido, e também Giovanni Feltes, do PMDB, que vieram aqui juntos. Aliás, faço questão de registrar que Giovanni Feltes, do PMDB, quanto Frederico Antunes, não conseguiram, por problemas de avião e de agenda, estar juntos, mas eu cito esses 2 nomes desses deputados porque se envolveram pessoalmente e institucionalmente nessa matéria. Então, essa união do Rio Grande em favor de uma causa maior, eu faço questão de dizer que me honra muito representar esse Estado, que é capaz de se unir para defender a sua causa neste momento. Com alegria, concedo à parte a senadora Lídice da Mata. Senadora Ana Amélia, quero saudar Vossa Excelência, que faz o pronunciamento em defesa de uma matéria que esteve para ser votada no ano passado, que agora acabamos de sair de uma reunião, Vossa Excelência e diversos outros senadores, o PSB esteve representado, para debatê-la e que diz respeito ao interesse do Rio Grande do Sul. Nós, da Bahia, temos interesse
em analisar de outra forma essa questão, mas eu quero pedir a Vossa Excelência as desculpas e a licença para dizer que ontem a Vossa Excelência saudou o retorno da ministra Gleisi Hoffmann e que eu apoiei e que saúdo outra vez, mas dizer, por outro lado, que é inaceitável o discurso feito pela minha querida colega, a ministra Gleisi Hoffmann. Um partido que integra o governo e durante muito tempo ajudou essa legenda que chegou ao governo com seu voto também, não pode ser visto como apenas alguém que foi beneficiado. Também beneficiou com seu voto, com seu apoio, o PT, o presidente Lula, a presidente Dilma. É justamente essa visão hegemônica de analisar a sociedade de forma hegemônica e ver-se sempre na posição de generosidade em relação aos outros, que no fundo revela uma postura de exclusivismo. O PSB não aceita esse tipo de postura, e muito menos ser tratado dessa forma, uma forma de acusação, de hipocrisia sobre o nosso pré-candidato a presidente da República. Recebemos com muito carinho o retorno da ministra e creio e tenho a expectativa que a sua presença nessa casa possa ampliar a qualidade do discurso e não rebaixar a qualidade do debate político em torno das eleições presidenciais. Muito obrigada. Agradeço, senadora Lídice da Mata, a sua parte, mesmo que tenha sido para responder a senadora Gleisi Hoffmann. Eu queria dizer que eu estava presente nessa cerimônia e eu penso que democracia é um regime em que o contraditório ajuda muito a melhorar o país. O contraditório. Se nós formos trilhar sempre o caminho único, de pensamento único, nós corremos o risco de não avançarmos. E eu ouvi com toda atenção o pronunciamento do governador Eduardo Campos e entendi que as palavras dele foram palavras de quem quer ajudar a construir. Quando se fala de um problema, está se buscando trabalhar na solução do problema. Seja por esse ou por aquele agente político que queira avançar ou realizar. Então, eu, sinceramente, com a isenção de quem está acompanhando o processo político, vi nas palavras dele um posicionamento que talvez o Brasil esteja precisando, que é exatamente estabelecer um contraditório com grande respeito e com grande contribuição de patriotismo, porque não se está atingindo, atacando a integridade ou o patrimônio pessoal das pessoas. O que está se avaliando é uma política que não necessariamente pode ser apoiada por todos os brasileiros. O que ele fez foi, penso, uma boa contribuição ao processo democrático, e é isso que o Brasil está precisando. Estabelecer o contraditório, respeitando o posicionamento da senadora Gleisi Hoffmann, que fez a defesa do governo, do qual ela participou e participa ainda até ontem. Então, eu entendo dessa forma política, que se nós formos só pelo pensamento único, nós corremos um risco muito grave de descambar por uma situação não adequada a uma democracia que quer cada vez mais forte. Eu queria voltar exatamente a esta questão do projeto de lei complementar 99, senador Cristóvão Buarque, porque esta questão é crucial, não só para o Rio Grande do Sul, é crucial para Alagoas, é crucial para a Prefeitura de São Paulo, que é administrada pelo Partido dos Trabalhadores, é crucial para o Rio de Janeiro e para vários outros estados. Mas é crucial, sobretudo, para o ato político e institucional, porque nós acertamos de votar isso lá em dezembro e as coisas estão ainda não bem esclarecidas sobre isso. Não votar um projeto debatido nos últimos meses nesta casa é empurrar
para frente ou para as calendas gregas, um problema econômico, político e financeiro que já deveria ter sido resolvido nos tempos de bonança e estabilidade econômica. Nesta altura dos trabalhos legislativos, não posso e não devo, em hipótese alguma, concordar com palavras não cumpridas ou pactos desfeitos, sobretudo no caso desse projeto, debatido exaustivamente e com votação acordada com o governo federal em dezembro do ano passado. O projeto prevê que as dívidas sejam corrigidas pela taxa básica de juros ou pelo índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, mais 4% ao ano. O menor deles será usado. Hoje, os débitos são atualizados pelo Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, o IGPDI, mais 6%, 7,5% e 9% ao ano, a depender do contrato. Ou seja, o governo empresta aos estados a quase 13%, uma agiotagem, vamos falar no termo popular, enquanto ele toma empréstimos a 3% ao ano. Então, é uma situação com os estados e municípios absolutamente injusta do ponto de vista da gestão. Mais ainda, a União desonera setores importantes de IPI, automóvel, geladeira. Ótimo, mas faça isso com o seu cofre, com o seu tesouro, não fazendo benefícios com o chapéu alheio, porque ao reduzir o IPI, reduziu dramaticamente a receita dos estados e municípios pelo FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, não é justo isso. Pode fazer, deve fazer, só com o seu recurso, não com o dinheiro dos outros. Se o governo teme que a redução dos valores dos estados e municípios devem à União poderá diminuir a capacidade de honrar os compromissos, fazer investimentos, por que então o BNDES, por exemplo, está emprestando dinheiro dos contribuintes para financiar megaprojetos de forma sigilosa em infraestrutura no exterior, sem dar explicação para os contribuintes. O país clama há anos por melhores estradas, portos, aeroportos, ferrovias e hidrovias aqui dentro, e nós geramos logística, engenharia e capacidade de produção. Os problemas nossos de logística continuam e se acumulam. Na última década, a União, lamentavelmente, não cumpriu a sua parcela de responsabilidade sobre os repasses obrigatórios de recursos para estados e municípios, inclusive de restos a pagar. Não acho, portanto, que o descumprimento de acordos anteriores ou pressões de governo, neste momento, sejam a melhor resposta para essa matéria. Ao contrário, é a atitude que pode tornar uma bomba relógio no colo dos prefeitos e dos governadores. Aqui, olha, eu estou falando de novo de um estado que é governado pelo Partido dos Trabalhadores, que nós fazemos oposição lá. Mas eu estou aqui do lado do governador, do qual é meu adversário político, para defender o interesse do Rio Grande do Sul, que vem sendo massacrado por este acordo da dívida. É uma atitude que pode tornar, como eu disse, uma bomba relógio se não for votado este projeto de lei complementar 99, fechado com aval do governo, para que a troca do indexador da dívida também fosse retroativa ao momento da contratação dos empréstimos feitos lá nos anos 90. Vale destacar que o texto original, encaminhado pelo próprio governo, previa inicialmente a troca do indexador usado para corrigir apenas os pagamentos das dívidas a vencer de estados e municípios. Com muita alegria, concedo primeiro a parte ao senador Paulo Davi e em seguida ao senador Rodrigo Hollenberg. Senadora Ana Amélia, eu quero parabenizá-la pelo pronunciamento, brilhante pronunciamento. Eu acabei de participar de uma reunião com o ministro Mantega sobre exatamente esta matéria. Eu analiso da seguinte maneira. Primeiro, que uma matéria encaminhada pelo governo, o texto originado do governo, uma matéria justa que vem ao encontro dos anseios dos gestores, tanto estaduais como municipais, vem corrigir uma distorção, porque não se concebe que estados e municípios paguem o dobro dos juros de instituições privadas. Então é inadmissível, precisamos corrigir isso imediatamente. E por último, não dá para adiarmos um compromisso político assumido por esta casa
com outros entes como estados e municípios, governadores, e de repente adiarmos sem algo plausível que justifique isso. Eu ouvi um testemunho que deixou todos nós estarrecidos, do governador de Alagoas, Teotônio Vilela. Ele falou que recebeu de incentivo, de investimento do governo federal, 5 bilhões na sua gestão. E pagou. Foi o mesmo valor que ele pagou de juros por empréstimos obtidos pelo Estado. Portanto, zerou a conta, recebendo por uma mão e tirando pela outra. Portanto, precisamos corrigir essa distorção. E eu acho que essa matéria deveria, sim, ser apreciada hoje. Muito obrigado pela parte. Muito obrigada pela contribuição. Não foi o formato mais adequado, mas garantiria um socorro, sem dúvida, financeiro. Como disse ontem o senador Randolfo Rodrigues, é uma lamparina numa noite dos desgraçados, ou melhor, dos endividados. É a figura que se pode usar. Para os entes mais fracos da federação, no caso, estados e municípios. Vale destacar que muitas prefeituras continuam numa situação de verdadeira penúria financeira, resultante de indefinições, desacertos sobre os repasses de recursos aos demais entes federados. É preciso, portanto, correção urgente para que os recursos, na mão da prima rica, a União, cheguem de fato aos estados e municípios. Está comprovado que o atual modelo, com juros exorbitantes, está ultrapassado. Sem ajustes nessa área, a situação fica a cada dia que passa ingovernável. É o caso do meu estado. Uma votação adiada é um novo problema criado. Recuar não é resolver neste caso. O projeto de lei que poderia melhorar as contas dos estados e municípios não pode simplesmente ser abandonado. Claro. Não pode ser abandonado por esta casa. Queria também cumprimentar a atitude do presidente Renan Calheiros em relação a este assunto. Não se pode, mais uma vez, abandonar temas que dizem respeito ao Pacto Federativo. Colocar esse assunto para escanteio, usando uma linguagem futebolística, quanto mais recomendado é apresentar avanços que contribuam para a melhoria real das cidades onde vivem as pessoas, os municípios e também os estados. Como disse o doutor em Economia e ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil, Alexandre Schwartzman, num artigo publicado hoje na Folha de São Paulo, quem desperdiçou a bonança com políticas equivocadas agora paga o preço do descontrole. Queria necessariamente renovar o meu desejo inadiável da votação do projeto de lei complementar 99 hoje e agradecer ao senador Luiz Henrique pelo trabalho feito nessa matéria. Obrigada, presidente. Senhor presidente, pela ordem.